Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus, na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, mais um dia que o Senhor preparou para nós, nós entramos na presença do Senhor em agradecimento por mais esta oportunidade. Nós deitamos, dormimos, acordamos. Muitos deitaram, até dormiram, mas não acordaram. Eu e você estamos aqui porque o Senhor é bom, porque Ele nos levanta a cada amanhecer e as misericórdias dele já se renovaram hoje. Elas são as causas de nós não sermos consumidos. E nesta manhã vamos agradecendo ao Senhor por este novo dia, pelo dom da vida. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade de estar mais um dia na Tua presença, trazendo aqui a Tua palavra, esse pão diário, e que o Senhor esteja no controle, no comando, na direção, que o Senhor seja o nosso condutor em tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer. Eu quero consagrar esse momento a Ti, consagrar a nossa família, nosso trabalho, nossas idas e vindas ao trabalho. Nós consagramos esta semana, que o Senhor nos conceda uma semana de bênção, de vitória, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, ver o que a mensagem que o Senhor tem para nós, para este dia. O pãozinho diário hoje se encontra no livro de Ruth, capítulo 3, os versículos do 1 ao 9, que vai falar acerca de Noemi instrui Ruth. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso, para que fiques bem? Ora, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite debulhará a cevada na eira. Leva-te, lava-te, pois, perfuma-te, veste os teus vestidos e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber? E há de ser que, quando ele deitar, notará o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrirás-lhes os pés e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. E aqui no 6, Ruth já obedece Noemi. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, lhes descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se virou e viu que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Louvado seja Deus. E esta palavra nos traz como ensinamento, eu vejo aqui a obediência de Ruth, a qual nós devemos nos espelhar na obediência dela, Ela se casou com o filho de Noemi, a qual veio falecer. Noemi tinha 2 filhos, aonde o esposo e os 2 filhos faleceram, Ela dispensou as noras, mas uma quis voltar para o seu povo, mas a Ruth prosseguiu juntamente com Noemi. Por quê? Ela foi. Já era plano de Deus e projeto de Deus. Às vezes elas não estavam entendendo
não estava entendendo, né, nada do projeto que Deus já tinha para Noemi. Porque quando Deus ele quer abençoar alguém, ele cria meio, cria situação, a qual no momento presente a gente não está entendendo, mas ele cria uma situação, né? Talvez, quem sabe, ela estava vivendo ali, né, naquele lugar, não estava feliz, não estava bem, né? Elas estavam tristes, com certeza, porque tinha perdido, uma perdeu o filho, outra perdeu o esposo. Noemi resolveu voltar para sua terra natal, aonde ali Ruth teve que ir trabalhar colhendo espigas, né, no terreno de Boaz. Boaz era parente, né, do marido dela, do finado marido. Mas olha a estratégia de Noemi, né? Uma boa sogra é como se fosse uma mãe, né? E uma boa nora é como se fosse uma filha. E elas se davam bem como, né? Eu acredito melhor do que certas mães e filhas. Elas se combinavam, tanto que ela foi a Noemi, né? A Ruth por ser mais jovem, né? Ela foi colher espigas para poder sustentar sua sogra, a Noemi, mas foi muito bem abençoada, porque foi por causa da Noemi que a Ruth se casou com Boaz. Olha a estratégia dela, né? Minha filha, né? Você espera ele lá, né? Ele vai se preparar, ele vai deitar, depois você vai lá e deita aos pés dele. Por quê? Noemi sabia a necessidade dele como homem. E a Ruth sendo uma boa, né, um bom partido, né, digamos assim, ela aí armou essa estratégia e realmente Boaz aceitou Ruth como sua esposa. Tiveram um filho, né? Foram muito abençoados. E o que essa história nos traz? A obediência, a humildade. Aleluia! Quando nós obedecemos, mesmo sem entender, mas se Deus nos direciona a um caminho, vamos obedecer, né? Eu me lembro quando eu estava decidida a sair de Lauro de Freitas, né? Saí do meu emprego, pedi demissão, estava disposta a sair de lá. Eu tinha duas opções. Ou eu vinha para São Paulo ou ia para o interior, né? Lá onde eu fui nascida e criada. E o Senhor colocara o meu coração para vir para São Paulo. E eu sentia aquele desejo ardentemente de vir para São Paulo. Ouvi algumas vozes negativas, que eu tinha era coragem de vir para São Paulo, né? Porque algumas pessoas lá no Nordeste, elas têm São Paulo como se fosse o fim do mundo, a qual as pessoas vêm para sofrer, né? Na cidade grande. Mas eu falei, eu não vou ficar lá perdida. Eu tenho parente lá, vou ser acolhida pelos meus parentes. Ah, mas se fosse eu, não tinha coragem de ir. Eu falei, coragem é o que não me falta. E eu obedeci, né, a voz de Deus, que Ele colocou o desejo, né? Porque quando uma coisa é de Deus, Ele nos dá a paz e a certeza de que é aquilo, né? E eu recebi um conselho, né? Não vem da sua casa. Quando você quiser, você pode voltar, tem sua casa. Se quiser voltar por aqui, você vai, as portas estão abertas do emprego. E eu, amém, obedeci, né? Não, fiquei alguns anos, né, me mantendo minha casa lá, né? Mas eu fui ficando, fui gostando e fui muito abençoada. Estou sendo muito abençoada nesse estado de São Paulo. Para a honra e glória do Senhor, né, e para o meu bem, eu estou sendo muito bem abençoada, né? Graças a Deus. Porque eu obedeci e eu sabia que se eu fosse, né, tomar atalho, eu não ia ser abençoada. Deus me mostrou tudo, né? E eu tinha todo um projeto a qual Deus foi trabalhando, foi direcionando. Eu tinha um projeto de ir cuidar do meu pai e Deus permitiu o meu pai falecer,
depois que o meu pai faleceu, as coisas que estavam travadas na minha vida começaram a destravar. Por quê? Porque Deus não queria que eu fosse para lá. Deus queria que eu viesse realmente para cá. Né? Depois minha mãe adoeceu, eu fui cuidar dela, né? Arrumei emprego para ficar lá novamente e Deus me direcionou, não, volte para São Paulo. E eu voltei, né? E para a glória de Deus, estou aqui sendo muito bem abençoada. Né? Então, tem um ditado que diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Né? Na palavra de Deus também tem. Né? É melhor você obedecer do que você fazer sacrifício de tolo. Né? E Ruth obedeceu a sua sogra, né? Se deitando com Boaz, foi muito bem aceita por Boaz e muito bem sucedida. Se casaram, é um homem muito bem sucedido, né? Para a glória de Deus, ela foi abençoada. E hoje nós estamos sendo beneficiados com essa história, né? Da obediência de Ruth. Se fosse outra, dizia eu, né? Não é mais minha sogra, o filho já morreu. Não, mas ela optou, porque era projeto de Deus. Quando é projeto de Deus, ele põe tudo no seu devido lugar. Mesmo que no meio da trajetória, no meio da caminhada, a gente passa por algumas dificuldades, né? Mas Deus está no controle. Às vezes você está vivendo algo hoje que você não está entendendo nada. Mas por quê? Mas por quê? Né? Às vezes a gente se desespera no momento. Né? Algumas vezes, quando eu estava passando algumas dificuldades, eu me desesperava, porque eu sou ser humano, você é ser humano, e Deus sabe que a nossa carne é fraca. Às vezes nos desesperamos sem entender nada. Tinha dias que eu chorava, pai, eu não estou entendendo nada, e parece que eu não vou sair dessa prova. Mas Deus, no momento certo, as coisas se encaixaram, e depois foi que eu fui entender por que algumas coisas se complicaram. Porque se Deus abrisse as portas naquele momento, lá na frente eu ia me dar mal. Depois foi que eu fui entender, porque Deus, ele está permitindo que as coisas se compliquem aí na tua vida. Mas depois ele vai descomplicar e vai te explicar por que tudo se complicou lá atrás, tá bom? Não se desespere. Às vezes está tudo travado, mas Deus, ele sabe a intenção do coração de cada um. Ele sabe por que ainda não te liberou a bênção. O desejo de Deus é nos abençoar sempre, mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu momento certo para as coisas acontecerem. Só não se desespere. Jesus está no barco. Ele não vai naufragar. Quem sabe essas duas mulheres aqui se viram sem marido, né? A Noemi sem marido, a Ruth sem marido, né? E sem emprego. Vou voltar para minha terra. Voltou. Essa aqui eu não voltei para minha terra, mas Noemi já voltou e foi muito bem sucedida lá. Porque Deus trabalha na vida de cada um diferente. Às vezes você vê a história da Bíblia e fala, Noemi voltou para a terra dela, eu vou voltar para a minha. Não, Deus trabalha diferente do homem. Ele sabe agir. Ele sabe, né, de que forma está trabalhando na tua vida. Não se desespere, não. Acalme o teu coração. Você já entregou teu caminho ao Senhor? Confia nele. E o mais ele fará. Só obedeça. Esteja atenta ao que Deus está falando. A resposta é de Deus para a tua vida. Às vezes a gente se atrapalha no meio do caminho porque a gente perde a direção do caminho de Deus. E vai ouvir, né, e seguir atalhos. Aí se dá mal. Mas se você se aquietar e saber que o Senhor é Deus, ele vai estar provendo e vai continuar provendo tudo para a tua vida. Amém? Eu sei que Deus está falando com alguém nesta manhã, nesse momento que você vai ouvir. Tem pessoas que vão ouvir a palavra, né, à noite ou no dia seguinte, mas não importa o momento que você está ouvindo essa palavra. Deus tem uma resposta para você diante desta palavra. Amém? A história de hoje tem por título Asas de Refúgio. O versículo 9 nos diz assim: estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família.
A história diz assim: Felipe e Sandy, emocionados com a história de crianças refugiadas, abriram o seu coração e o seu lar para duas delas. Depois de buscá-la no aeroporto, dirigiram quietos e ansiosos para casa. Questionavam se estavam preparados, mesmo não compartilhando a mesma cultura. Estavam preparados, idioma ou religião. Mesmo assim, eles seriam os resgatadores para aquelas preciosas crianças, né? Boaz ficou comovido com a história de Ruth. Ele ouvira sobre como ela tinha deixado o seu povo para apoiar Noemi. Ai, desculpe, pessoal. E quando Ruth veio colher em seu campo, Boaz a abençoou com esta oração, né? Então, Boaz conhecia já, né, a história de Noemi, e ele ficou tão, comovido com aquela atitude de Ruth. A atitude dela já demonstrou para Boaz que ela era uma boa mulher, que dava para ser uma boa esposa, pela atitude do cuidado que ela tinha com a sogra, né? Ela foi trabalhar, colhendo espigas na roça, né, numa plantação de Boaz, para sustentar, porque Noemi já era mais idosa, né? Não aguentava trabalhar como ela, e Boaz ali pediu para os serviçais dele derrubar mais espigas, deixar mais espigas caírem para Noemi ou para Ruth colher, né, para o sustento dela e da sogra Noemi. E ele, vendo aquele gesto tão amoroso da parte de Ruth, e ele fez essa oração para ela: que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Então, ele, falou que ela veio nas asas de Deus, de onde ela estava para cá, né, para onde ele estava. Então, ele pediu a Deus que recompensasse ela, né, com bênçãos. E me perdi um pouco aqui. Louvado seja Deus. Que ele pediu que Deus recompensasse a ela pelo que ela estava fazendo, né? Ruth lembrou Boaz de sua bênção quando ela interrompeu seu sono uma noite, despertado pelo movimento em seus pés. Boaz perguntou: quem é você? Ruth respondeu: sou sua serva Ruth. Estenda as abas de sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador de minha família. A palavra hebraica para abas da capa e asas é a mesma. Boaz deu refúgio a Ruth, casando-se com ela, e seu bisneto Davi repetiu a história deles em seu louvor ao Deus de Israel, dizendo: como é precioso o teu amor, ó Deus, toda a humanidade encontra abrigo à sombra de suas asas. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Que história linda. Quando alguém lhe deu refúgio, como você se sentiu, né? Então eu me senti, bem abençoada, alegre, muito feliz, né? Quando eu vim para cá, eu recebi refúgio das minhas irmãs, né? Uma me colocou dentro da casa dela, né? E eu recebi acolhimento pelos meus irmãos, fui muito bem acolhida, né? Até os dias de hoje, né? E a gente se sente bem, né? Pelo acolhimento. De que maneira, grande ou pequena, você
prover refúgio aos outros, né? De alguma forma, a gente tem que prover o refúgio para as outras pessoas também, né? Hoje eu procuro, né, dar refúgio a quem eu posso, né, com uma palavra, com um aconselhamento, né, com companheirismo, com compreensão, né? De alguma maneira nós temos que dar refúgio para alguém, não é assim? Oremos. Pai, eu me abrigo em ti, usa-me para estender o teu refúgio a outros. Que hoje o Senhor possa nos usar para refugiar, né, dar refúgio para outras pessoas. Em nome de Jesus, que Deus em Cristo nos abençoe, nos dê uma semana recheada de bênçãos e de grandes vitórias, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, tua família e toda a tua parentela no nome de Jesus.